Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre uma figura importantíssima para a história do Brasil, Getúlio Vargas. Ele é talvez a figura mais polêmica da história do Brasil. Para uns, ele foi um ditador cruel, a serviço das elites. Para outros, era o pai dos trabalhadores e o maior estadista brasileiro. Você já ouviu falar do presidente Vargas? Você sabia que em 1954 ele se matou com um tiro no coração? Por que será que tanta gente foi a seu enterro e se abalou tanto com a morte dele? Sabe-se que seu governo usou intensamente os meios de comunicação de massa, rádio, cinema, etc., para fazer propaganda. Mas por que será que essa propaganda foi tão bem recebida? Por que ele se tornou uma figura tão querida pelo povo? Vamos conhecer um pouco sobre a história desse estadista e você mesmo poderá chegar às suas próprias conclusões. Vamos lá? Getúlio Vargas era lá de São Borja, no Rio Grande do Sul. Queria mais sucesso na política. Só que os paulistas não queriam largar o osso. Já faziam mais de 30 anos que não saíam do poder. Então, Getúlio pensou que se ele conseguisse convencer uma galera a tirar os paulistas do governo federal, ele poderia alcançar seu objetivo. Ele então aproveitou o momento. Em 1929, deu aquela crise na Bolsa de Valores de Nova York e muita gente ficou sem emprego. Daí, ficou sem dinheiro. E sem dinheiro, não tinha como comprar as coisas. Isso afetou o Brasil, que na época ganhava muita grana vendendo café. Só que ninguém mais queria comprar esse café. Estava todo mundo sendo atingido por essa grande crise econômica que estava estourando feito bomba nas mãos de Washington Luiz, que era o presidente da época. As próximas eleições iam acontecer no ano seguinte, em 1930. Todo mundo queria saber quem ia ser o próximo presidente. Na época, existia um acordo político conhecido como política café com leite. Normalmente, eles revezavam o poder entre os representantes de São Paulo e a galera de Minas Gerais. O presidente Washington Luiz, que estava no poder, era companheiro dos caras lá de São Paulo. Isso significa que ele representava os interesses da elite paulista. Então, nas eleições de 1930, o normal seria indicar alguém lá de Minas. O problema é que o Washington Luiz, ao invés de indicar um cara de Minas, indicou outro de São Paulo. E adivinha quem comemorou essa bagunça toda? Claro, Getúlio Vargas. Pensa comigo, se você tem um acordo com um amigo seu, e você sabe que esse acordo vale muito dinheiro, e de repente você descumpre esse acordo, é lógico que seu amigo vai ficar chateado. Minas não gostou dessa trairagem de São Paulo e encontrou uma forma de revidar. Eles começaram a buscar parceiros para irem contra São Paulo nas eleições de 1930. Eles fizeram uma parceria legal lá na Paraíba. E em troca, eles deixaram os paraibanos escolherem o próximo vice-presidente, que ia ser o João Pessoa. Agora, uma grande parceria foi com o pessoal lá do Rio Grande do Sul, que acabaram ganhando o direito de escolher o próximo presidente do Brasil. É daí que veio Getúlio Vargas. Juntando então o pessoal de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, formou-se então a Aliança Liberal. Até em São Paulo, teve uma galera que rompeu com a ala mais tradicional paulista e se juntou à Aliança Liberal. Além dos políticos, se juntaram a essa aliança empresários, industriais, um pessoal da classe média, tiveram até tenentistas. O principal esquema foi justamente se aliar aos militares. Para ficarem mais forte ainda, a Aliança Liberal contou com a ajuda de ex-presidentes, Venceslau Braz, Arthur Bernardes, Epitácio Pessoa. Então, de um lado estava Júlio Prestes, indicado por Washington Luiz, e do outro estava Getúlio Vargas, representando a Aliança Liberal. Quem você acha que ganhou? Claro que foi Júlio Prestes. E agora? A Aliança Liberal tinha que fazer algum esquema para tirar os paulistas do poder. Com o apoio de parte dos militares, eles começaram a conspirar contra o governo eleito. Nesse clima super tenso, o governador de Minas Gerais, Antônio Carlos, teria dito: "Façamos a revolução antes que o povo a faça." A frase traduz a consciência que ele tinha da enorme insatisfação que existia e de que o momento era favorável à tomada do poder. Foi aí que um fato novo acelerou os acontecimentos. Em julho de 1930,
João Pessoa, que era candidato à vice-presidência da chapa de Getúlio Vargas, foi assassinado, a mando de um rival seu na política da Paraíba. E é óbvio que a Aliança Liberal usou isso a seu favor. Em outubro de 1930, rebeldes, sob a liderança de Getúlio Vargas, saíram do Rio Grande do Sul em direção ao Rio de Janeiro, capital federal da época, dispostos a derrubar o governo. Em outras partes do país, um pessoal também pegou em armas, a fim de derrubar o governo eleito. A revolução havia começado, mas antes que as tropas chegassem à capital, uma junta militar composta por Isaías de Noronha, Augusto Tássio Fragoso e João de Deus Mena Barreto conquistou o poder e o entregou a Getúlio Vargas, o líder civil do movimento. Durante o primeiro governo Vargas, o Brasil mudou bastante. A industrialização avançou e as cidades cresceram. O Estado se fortaleceu, interveio na economia e estabeleceu uma nova relação com os trabalhadores urbanos. Ele ficou 15 anos consecutivos no poder. Vargas foi chefe de um governo provisório, que foi de 1930 a 1934, foi presidente eleito por voto indireto de 1934 a 1937 e ainda foi ditador de 1937 a 1945. Governo provisório. No seu discurso de posse em 1930, Getúlio disse que seu governo era provisório. Mas, assim que assumiu o poder, procurou fortalecer o Estado brasileiro e a si próprio. A primeira coisa que ele fez foi enfraquecer as oligarquias estaduais. Mas o que é oligarquia? É o governo nas mãos de poucos. Para diminuir o poder desse grupo político, ele afastou os governadores dos estados e nomeou interventores, que eram de sua confiança. Foram escolhidos a dedo. E claro, isso não agradou nada às elites locais. Em São Paulo, por exemplo, o tenente João Alberto foi nomeado como interventor. Porém, houve uma reação a esse fato. Formou-se então a Frente Única Paulista, que exigia uma nova Constituição para o Brasil. E também a nomeação de um interventor que fosse civil e paulista. Esse momento histórico ficou conhecido como Revolução Constitucionalista de 1932. Getúlio se sentiu muito pressionado e acabou cedendo. E escolheu um novo interventor para São Paulo, Pedro de Toledo. Mas você pensa que o assunto foi resolvido? Com certeza não. Os paulistas continuaram fazendo oposição a Getúlio. Foi nesse momento de oposição que uma tragédia aconteceu e os ânimos ficaram mais alterados ainda. 4 estudantes, que se chamavam Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, foram mortos quando atacavam a sede de um órgão que era a favor de Getúlio. As iniciais dos seus nomes acabaram se tornando símbolo do movimento paulista, MMDC. Tinha como objetivo oferecer a preparação militar para os jovens que desejavam lutar pela democracia do país no estado de São Paulo, com o plano de derrubar o governo vigente. Tinha um pessoal nervoso com as ações do governo de Vargas. Os jovens, mesmo sabendo que sua força militar e armamentos bélicos eram menores que a do governo, tomaram a decisão de pegar nas armas e saíram à luta. Tinha uma galera que era corajosa, viu? Mas, como esperado, a Revolução Constitucionalista foi oficialmente derrotada pelo governo. Porém, os paulistas se consideravam moralmente vitoriosos, pois o governo convocou uma Assembleia Constituinte, que votou e aprovou uma nova Constituição em 1934. Essa foi uma estratégia de Getúlio para tentar ficar numa boa com seus adversários políticos. Vamos conhecer agora algumas das principais mudanças introduzidas pela Constituição de 1934. Voto secreto, o que dificultava a prática da corrupção eleitoral, tão comum nas décadas anteriores devido às trocas de favores. Voto feminino, ganhando direito ao voto, as mulheres passaram a ter cada vez mais importância na política. Justiça eleitoral tinha como objetivo zelar pelas eleições, já que as fraudes aconteciam tão descaradamente. Ensino primário gratuito, de frequência obrigatória, sendo isso um grande avanço na universalização da educação formal. E talvez o mais expressivo e que são tão importantes até os dias de hoje, os direitos trabalhistas.
Foram reconhecidos direitos como jornada de trabalho de 8 horas. Antes, os funcionários de fábricas, por exemplo, trabalhavam de 16 a 18 horas diárias. Salário mínimo, descanso semanal remunerado, afinal, ninguém é de ferro, né? Indenização por dispensa sem justa causa, proibição do trabalho infantil, isso foi muito legal, né? Férias anuais remuneradas, estabilidade à gestante, etc. Foi criada a carteira de trabalho como registro seguro do trabalho. E a primeira carteira de trabalho do Brasil foi do próprio presidente Vargas, que pretendia com isso mostrar a importância do documento e da garantia dos direitos do trabalhador. Não dá para negar. Foram mudanças bacanas para a sociedade. A Constituição previa também que o próximo presidente seria escolhido por meio de eleições indiretas. Isso significa dizer que nas eleições de 1934 o povo não votaria. Quem votaria era a Assembleia, os políticos. A vitória nas eleições, lógico, coube a Getúlio Vargas. Só que Vargas assumiu o governo no momento em que o Brasil ainda sofria os efeitos da Grande Depressão. As falências, o desemprego e a inflação em alta elevaram a tensão social. Muita gente ainda estava insatisfeita. Esse contexto conturbado facilitou a radicalização política e o surgimento e crescimento de dois agrupamentos políticos, os integralistas e os aliancistas, que eram rivais. Mas essas são cenas para os próximos capítulos dessa história. Não percam, hein? Ainda tem muito acontecimento no governo de Getúlio para a gente estudar. Tchau, tchau, pessoal!